mais na territorialização, né, da cultura. E para além de tudo, né, eu acho que esses escutas são momentos muito importantes para criar esse vínculo cada vez mais forte com a cultura local e também fazer com que esses editais sejam um processo de construção coletiva, né, que eu acho que é essa grande sacada também das escutas, o grande aprendizado das escutas, que ela seja menos verticalizada e cada vez mais horizontalizada, né. Então, acho que tem sido aprendizado, a gente vai receber aí no Estado cerca de quase 30 milhões, né, para a Aldir Blanc nesse ano, 2024, né, porque ainda tem os céus de cultura, que vai ter mais de 5 milhões, tem a Política Nacional de Cultura Viva, quase 3 milhões, e para os editais aí, cerca de 20 milhões, fora o dos municípios. Então, é um valor interessante para se trabalhar a cultura, se repensar a cultura no Estado, e para além das outras leis, né, para além de outros incentivos que estão vindo. Então, acho que é isso, mas registrar que a gente também está à disposição também para contribuir nesse processo todo. O Fábio está aí, eu não sei se ele vai querer falar. Me sinto contemplado por sua fala, companheira, muito contemplado. Bom. Aí, além do Fábio, né, que é o nosso coordenador do MINC, que todo mundo aqui já sabe, que já participou também das outras escutas, aí tem Vitor, que também está aí, e Adler, que também está participando de todas as escutas, não sei se eles vão querer também dar alguma palavra inicial. Saudação. Eu acho que não. O Aloysio, se quiser. Boa noite a todas as pessoas, saudar os participantes de tão importante plenária de escuta pública. Esse é mais um momento em que há todo um esforço para que a sociedade civil, os fazedores de cultura, os artistas, produtores, enfim, toda a cadeia da cultura participe dessas escutas e que possa influenciar decisivamente nesse processo de construção dessa política pública tão importante que é a lei que é a política nacional Aldir Blanc. Então, pela Fundação José Augusto e através também desse processo gigante da secretária extraordinária de Cultura e de toda essa equipe, fazendo esse esforço para que a gente faça esse momento especial de consulta, de escuta, de participação da sociedade nesse importante processo de política pública, de construção da política pública. Saudação a todos e a todas. Obrigado. Vamos começar aqui. Meu nome é Eloy, eu sou gestor de políticas públicas de formação, sou assistente do gabinete da Mari e vou fazer uma apresentação breve para vocês sobre o que é a PENAB e um pouco da nossa metodologia de escuta pública nessa etapa. A Política Nacional Aldir Blanc tem como objetivo fomentar a cultura nacionalmente, apoiando estados, o Distrito Federal e os municípios brasileiros durante 5 anos, com início em 2023, com o objetivo de estruturar um sistema federativo de financiamento da cultura. São objetivos estimular o fomento à cultura, garantir o financiamento e a manutenção e democratizar o acesso à produção artística e cultural. Vão ser destinados a cada ano 3 bilhões de reais para estados e municípios, começando em 2023 até 2027, numa dinâmica onde, nesse ano, 2024, a gente está executando os recursos recebidos no ano passado. Ao todo, o Rio Grande do Norte recebeu 56 milhões de reais, sendo que esse valor foi dividido em 29,6 milhões para o Estado, que é o recurso que a gente está tratando nesse momento, e os outros 29,9 milhões para os 167 municípios potiguares. Algumas das ações promovidas
pelos editais da PNAB pode ser o fomento, a premiação cultural, formações, aquisição de bens culturais, obras e reformas de equipamentos culturais e manutenção de espaços e grupos culturais. Aqui a gente começa a falar um pouco sobre o nosso plano de ação, e aí eu acho que cabe salientar que a divisão desse recurso dentro do plano de ação pode ser repensado e remanejado no PAR ou depois. Então, esse momento de escuta é importante, e o preenchimento também, a participação lá no nosso formulário é importante, porque a gente consegue entender como gerir esse recurso a partir da escuta dos diversos segmentos. Então, para ações gerais estão previstas 25,9 milhões de reais, sendo que 5% desse recurso é para custos operacionais, um pouco mais de R$ 1 milhão. Para o fomento estão destinados 14,6 milhões, obras, reformas e aquisições de bens culturais, 5 milhões de reais, subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais, também 5 milhões de reais. E aí, cabe salientar que nas normativas da PNAB já está prevista a destinação de recursos para o Programa Nacional Cultura Viva, e aí no nosso estado, segundo a previsão do plano de ação, são destinados 12,5%, que conforma aí 3 milhões e 700 mil reais, sendo que desse valor, 3 milhões e 100 mil, 3 milhões de reais, um pouco mais de 3 milhões são para os pontos de cultura e 500 mil para os pontões. Um pouco da nossa metodologia de escuta pública. A gente tem um acúmulo dos diálogos da LPG, são mais de 100 horas de gravação, nas escutas que aconteceram no segundo semestre do ano passado. Então, nesse momento, para a estruturação do PAR, a gente decidiu aprofundar, dar mais qualidade a esse debate. Então, na semana passada, a gente começou escutando as representações dos segmentos das cotas obrigatórias, para dar um maior aprofundamento das discussões das políticas públicas e da participação deles. Nessa semana, a gente está fazendo a escuta aberta à sociedade, dividida aí pelos diversos segmentos culturais, e, em paralelo a isso, também tem o nosso formulário, que está disponível para preenchimento até amanhã. Aí, segundo a Instrução Normativa MINC número 10, ficam garantidas cotas em todos os editais de fomento realizados da PNAB, 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Um pouco das orientações aqui para participação na sala virtual. São 3 minutos por fala e é possível se inscrever mais de uma vez. Então, se você está falando e sente que precisa, não vai concluir ou que tem mais algo a falar, o que a gente pede é que você se inscreva novamente, porque a gente consegue respeitar o direito à fala de todos. No chat a gente vai avisar quando estiver faltando 1 minuto, 30 segundos e 10 segundos para encerrar as falas. E aí, durante as falas, a gente vai ficar gerenciando o microfone dos participantes para garantir que todos os inscritos sejam ouvidos. E aí, faltando 30 minutos para terminar a reunião, ou seja, às 8h30, a gente encerra as falas, ou se houver uma alta demanda, a gente informa do encerramento antes, tá? E aqui é uma pergunta, uma primeira proposição, uma primeira provocação para vocês, que quais são as considerações, quais ações vocês consideram importantes para serem implementadas na PNAB-RN em 2024? Eu acho que já tem uma inscrição, deixa eu só confirmar. Então, a palavra está para a Leca, e em seguida a gente pode passar para o ateliê Ked Mendes. Leca, por favor. Obrigada, Eloy, obrigada pela apresentação. Só para ressaltar mesmo que, enfim, a gente vem conversando isso nas demais, né, nas demais escutas, é que nesse momento a gente não tem nada definido, né, então, assim, a gente não está trazendo já as coisas de forma fechada, como valores, categorias, ou linhas, ou algo do tipo. Esse momento é exatamente para a gente entender
quais as proposições de vocês, para que a gente possa analisar e elaborar as propostas, tá? Então, realmente, é um espaço que vocês se sintam confortáveis, que vocês fiquem confortáveis para propor, né, para trazer algumas reivindicações. A intenção é que a gestão, né, enfim, enquanto gabinete, a gente, né, interfira o mínimo possível, né, que seja realmente um espaço de escuta. Então, a gente vai estar aqui acompanhando a todo momento, anotando todas as sugestões, não só as que são feitas, né, que são faladas, né, por vídeo, mas também por chat, tá? Então, assim, caso não possa abrir a câmera, caso não possa abrir o áudio, sinta-se à vontade também para colocar essas proposições no chat, a gente está registrando tudo, então, realmente, a gente pede que vocês fiquem, né, a gente espera que vocês fiquem confortáveis para trazer essas proposições para a gente, tá bom? Então, a dinâmica é essa, como a Eloy falou, vocês vão levantando aqui a mãozinha, tá? No Meet tem esse recurso, e a gente vai fazendo essa sequência. E aí a gente vai chamando à medida que as demandas, né, as pessoas forem ouvidas, a gente vai chamando o próximo, tá bom? Acho que a gente pode começar. Leca, antes de passar a palavra, eu só queria reforçar duas coisas. A primeira é que a gente tem uma lista de presença que está fixada aqui no nosso chat. É importante que todos preencham, informem sua participação, e além disso, a gente também disponibilizou uma cartilha do MINC que faz um apanhado geral do que é a PNAB e os interessados. Também está disponível aqui o link no nosso chat. Dito isso, eu passo a palavra para o ateliê Kelly Mendes. Olá, boa noite. Estão me escutando? Sim, Obrigada. estamos. Sim. Eu sou Kelly Mendes, mestre artesã potiguar. Também estou aqui como representante de um empreendimento solidário de mulheres chamado Oficina das Artes, que tem há mais de 20 anos. Enfim. Meus pontos eu vou ler aqui, certo? E se não der tempo aí eu me inscrevo novamente, tá bom? Agradeço. Sobre a questão do artesanato, né? As propostas sobre o artesanato. Uma das coisas que nós não conseguimos ver na LPG e que gostaria que fosse pensado com muito carinho agora, né? Joselito está aí e talvez ele possa até falar depois sobre isso, é que nos editais para artesão seja pensado em pedir nos documentos dos artesãos, assim como no audiovisual pedir os documentos de comprovação, né? Tudo isso. Então, o artesão ele tem uma carteira, né? Que nós tiramos nacionalmente. E esta carteira é a que valida o nosso trabalho desde sempre, né? Então, a gente, para participar de feira nacional, estadual, municipal, a gente precisa dessa referência, é a nossa identidade. E na LPG não teve esse pedido, né? E isso facilitou para que outras pessoas de outros segmentos, né, entrassem como artesão dentro da LPG, né? Então, não foram só artesãos que foram contemplados nos editais para o artesanato, tiveram outros segmentos. A gente já fez um levantamento sobre isso, juntamente com a Federação do Artesão do Rio Grande do Norte, como também com a Confederação, e nos destaques para o artesanato em si, houve pessoas que foram contempladas sem ser artesão. Então, que seja como é que diz? Como uma obrigatoriedade a mais no cadastro de colocar o SICAB, que é o número da carteira de artesão, que aí identifica que realmente que a pessoa é artesã. Esta é uma das primeiras, né? A outra é sobre premiações, né? Teve premiações de mestre, tanto do artesanato, eu acho que isso foi falado
nas oitivas que vocês fizeram com os segmentos, né, sobre mestres, né, então, assim, que não teve realmente um entendimento mesmo sobre o mestre, não só o mestre artesão, mas o mestre da cultura popular, o mestre da capoeira. Eu acredito que vocês já escutaram por aí, né, para que os pareceristas eles não têm essa profundidade do saber de como como é que eu vou dizer a vocês? De quem realmente é mestre, né? Do conhecimento, da sabedoria, de todos os repasses. Então, assim, que exista isso, né? Agora no PAA, esqueça, tanta sigla, na próxima lei, né? Nessa política pública, e assim, que tenha depois um certificado de que aquele mestre foi realmente premiado naquele edital, né? Porque fica edital por edital, mas o mestre ele não tem um certificado que identifique aquilo. Até para ele conseguir alcançar mais um passo para identificar de que ele realmente é mestre, ele precisaria também desse certificado final, né? Não só o prêmio, mas também ter um certificado final. Eu não estou conseguindo ver se vocês estão no meu tempo. Oi. Só um momento. Como tem só você escrita, seu tempo acabou, mas eu vou deixar você prosseguir, tudo bem? Tá Mas bom. eu queria, a exemplo de você, pronto, Uhum. eu queria que os demais participantes se inspirassem no seu exemplo e também se sentissem à vontade. Para participar é só levantar a mão, a gente está fazendo aqui, tá bom? E Tranquilo. é isso, pode continuar. E como estamos falando de economia criativa, eu estou falando só do segmento do artesanato por enquanto, né? Então, assim, fica dito essa questão dos mestres, dos certificados e de ter a obrigatoriedade do artesão se inscrever com sua carteirinha do SICAB, né? Que para tirar essa carteira também a gente precisa de uma jornada também para fazer essa carteira. E aí fica invalidado quando a gente se inscreve no edital e outras pessoas que não passaram por esse processo passam à frente, né, de artesãos já cadastrados há muito tempo. No geral, né, eu respondi já o formulário e gostaria também de ressaltar sobre a questão das divisões dos recursos, né, da regionalização, de que isso chegue mais no interior, né, que exista também uma transparência de quantas cidades foram conseguiram receber esse recurso, quais projetos, quais foram os municípios que foram contemplados, para que a gente tenha que a gente tenha uma noção de onde esse recurso está chegando. E na LPG não teve, né? Tinha lá uma pontuação extra para municípios, mas a gente não fica sabendo quais foram realmente os municípios que estão sendo, né, atingidos com este recurso. Então, que tem essa transparência, que eu acho que é uma questão geral de todos os âmbitos, né? A questão também da contrapartida, que eu também acho que é para todos, eu falei já na outra parte, que para rever essa contrapartida, né, que foi muito atravessada, os pareceristas não entenderam, a gente não entendeu, né? A questão do parecerista também tem sido muito debatido para, né, ver essa questão dos pareceristas que vão analisar nossos projetos, né, que é feito com muito leitura, com muita escrita, e no final a gente não tem. E para terminar, vou continuar falando sobre o que aconteceu nas antes, né, a questão que vocês já disseram, que ninguém sabe quanto vai ser a divisão do recurso, mas que esse recurso seja dividido com muita equidade para todos os segmentos, independente de qual seja o segmento, para que ele seja muito igual para todos, essa divisão. Muito obrigada. É isso. Obrigado, Ted. Eu passo a palavra para Alice Torres. Boa noite, eu me chamo Alice Torres, né? Sou artesã aqui da cidade de João Câmara e gostaria de falar a respeito da questão da carteira. É muito interessante exigir, né, a prova que somos artesãos
Só que também eu queria relatar que nós do interior temos dificuldade para fazer essa carteirinha. Entendeu? Assim, pela distância da capital e não vem às cidades do interior. Eu queria tipo um norte para saber como é que a gente faz, quem não tem, entendeu? Estão ouvindo o que eu estou falando? Sim, a gente estava discutindo aqui internamente. Celito, você quer comentar? Se sim, pode comentar. Seu microfone está desligado, Celito. Desculpa, gente, que eu tô no celular e fica tudo pequenininho, né? Eu estou meio cego já. Gente, não, só um esclarecimento bem rápido, né? Essa carteirinha, que é o SICAB, que é o Sistema de Cadastro do Artesão Brasileiro, né, que é feito pelo Programa do Artesanato Brasileiro, ele é feito aqui no Rio Grande do Norte pelo PROARTE, né? Então, o PROARTE tanto faz na sede aqui do PROARTE Natal, que fica ali no Cine, como também nas visitas técnicas que o PROARTE realiza aos municípios, né? Todos os municípios, eles convidam o PROARTE para visitas técnicas, onde o pessoal vai fazer palestras, e nessas oportunidades é feito geralmente também a carteira, né? Todos os artesãos que estão interessados fazem. Em Caicó tem também a Casa do Artesão de Seridó, que é outro local que faz. Mas realmente existem algumas dificuldades de chegar em todos os municípios, né? Então, eu sugiro que aqueles que não têm, entrem em contato com o PROARTE, depois a gente pode botar aqui até no chat alguns contatos do PROARTE para o pessoal ver como é que pode viabilizar isso, porque também existe a possibilidade de mandar vídeos, né, e mandar documentação pela internet e conseguir essa carteirinha, porque realmente é exigido que o artesão ele faça algum trabalho manual, né, ele comece ou conclua, ou mande um vídeo ele fazendo para que ele comprove que realmente ele é artesão. E realmente essa questão da carteirinha é muito importante para a identificação do artesão, geralmente para participação em feiras, para financiamentos, né, para alguns tipos de empréstimo, diversas atividades ligadas ao artesanato, o pessoal pede a carteirinha, tá? Então, a gente pode colocar no chat depois alguns contatos que vocês podem entrar, falar com o pessoal do PROARTE e obter mais informações, porque realmente isso não é com a Fundação José Augusto, nem com a Secretaria Extraordinária de Cultura. Isso é uma responsabilidade das setas através do programa de artesanato. Só para esclarecer isso, tá? Obrigado, Celito. A Mariana colocou um link aqui no nosso chat, eu acredito que direcione também para fazer esse cadastro pela internet, né? Então, acho que é uma outra possibilidade. E, assim, essa é uma sugestão, é uma coisa nova que a TED trouxe para a gente precisa analisar, entender como seria a operacionalização para definir se a gente consegue exigir isso. Tem um perfil aqui na sala com o nome Bicha Terrestre, por favor. Bicha Extraterrestre, por favor. Você pode falar o seu nome, porque está meio estranho. Vocês estão aí? Oi, gente, boa noite. Estou aqui sim, é Luna meu nome. Como? Luna. Obrigado, Luna. A palavra está com você, tá? Tá bem. Eu tenho outras coisas para falar, sim, mas eu queria dar a minha opinião sobre essa questão da carteirinha. A carteirinha, ela tem esse processo já burocrático, assim, e muitas pessoas que trabalham com artesanato não têm. Então, ela acaba entrando como uma política, assim, excludente para poucas pessoas acessarem os editais a partir disso. Aí junta que pessoas da área da moda, no geral, não têm essa carteirinha. E a gente, no que manda os editais, sempre manda o currículo que mostra a nossa trajetória e comprova
né, ali para os pareceristas que não conhecem todo mundo, né, que vão analisar os projetos de forma sem levar em conta essas relações pessoais, né, ou de qual associação tem mais trabalhos nessa área, ou tem nome. Às vezes é sobre trazer para outras pessoas acessarem, né? E essa carteira, ela tem esse problema burocrático aí, né, de acesso. E o artesanato, às vezes, é um saber que não consegue acessar essa própria visão de si mesmo enquanto um trabalho laboral, artístico. E eu acho que exigir a carteirinha vai trazer uma problemática assim da política cultural, né, que já é para trazer acesso, né? Eu acho que a solução seria continuar essa análise ali, né, desse currículo das artistas, né, que estão ali propondo, das artesãs. Mas, para além disso, dessa opinião sobre a carteirinha, né, como uma política ali de mediar esse acesso com esse fundo cultural, esses dinheiros, né? Eu queria falar também sobre, daí eu queria saber se há tempo ainda, que eu queria falar sobre essa relação da moda com o audiovisual e dessa política cultural, né? Assim, das políticas culturais sempre muito voltadas ao audiovisual, dessa problemática, assim, trazer para a gente pensar soluções, assim. Luna, o teu tempo de fala está no fim e tem uma pessoa inscrita em seguida, tá? Então, eu queria agradecer, e aí você se inscreve, que aí logo em seguida você volta a falar, tá? Tá bem, obrigada. Kelly Mendes, a palavra está com você. Então, a carteirinha fez o hábito. Eu acredito, então vamos lá. Realmente é uma burocracia, mas para chegar ao acesso da carteira, geralmente quem está em Natal é muito mais fácil, porque para vir para o interior é complicado, a Setas está em todo o interior, né? Todo o município, mas quando ela é solicitada, ela vai. O que pode acontecer, outra sugestão, por exemplo, ter um edital específico para o artesanato. Luna falou assim, é complicado para uma pessoa de moda entrar no artesanato, realmente, porque o artesão, ele tem a carteira de artesão, quando ele é artesão, é complicado ele entrar na moda, né? Porque aí na moda existem outros aspectos, né? Então, assim, cada segmento no seu aspecto, na verdade, mas eu também concordo que muitos artesãos, que eu trabalho com isso aqui no interior, principalmente, é muito complicado ter a carteira de artesão e não deixa de ser artesão. A sugestão é que editais, como foram colocados em outras escutas, por exemplo, editais para iniciantes, editais para artesão que não tem a carteira, né? Para que haja, para que não haja, né, um segmento está entrando para concorrer com recurso do outro segmento, sem ter uma questão assim de você mostrar uma identidade. Tem realmente um portfólio, tem realmente um currículo, tem tudo isso, mas a LPG mostrou que os pareceristas não estavam muito preparados para isso, né? Não estavam muito preparados para ver todos os portfólios e ver todas essas questões. Então, assim como no audiovisual, na música também tem, a pessoa tem que estar cadastrada lá esqueci o nome, no teatro tem que estar cadastrado também, iluminador tem que ter todo mundo tem que ter um cadastro, então, que também não é uma exclusão, mas que haja um edital específico para novos ou não cadastrados, né? Mas essa política também pode ser levada para as setas, para dizer também às setas, ao governo, né? Que está com essa dificuldade dos artesãos se cadastrarem, né?
mas que seja separado, né? Porque para não acontecer de um segmento estar entrando dentro de outro segmento para conseguir recurso, né? E eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, porque quando a gente fez o levantamento, dentro do edital de artesanato, tinha mais outros segmentos do que artesão. Então, se consegue entrar pessoas que fazem outras atividades, entendeu? Por exemplo, artista visual, a moda, gente do audiovisual, que vai lá, diz que faz e pronto, e passa. Só que aí os artesãos que realmente passaram por uma burocracia, que tem a carteira de muito tempo, os mestres e tal, aí fica na retaguarda. É sobre isso, entende? E como foi falado nas outras escutas, já estou terminando, que exista também essa oportunidade para os que estão chegando, né? Essa abertura para o novo, né? Essa contemplação para quem já está chegando, assim como os mestres, assim como quem está no chão faz tempo. E é isso. Não é tirando nada de ninguém, mas né, um pedacinho de cada um para cada um. Obrigado, Kelly, por registrar sua opinião. Eu passo a palavra para Roberta Scalet e depois para a Luna. Roberta, a palavra está com você. Boa noite, gente. Vamos lá. Eu sou artesã e hoje estou como proprietária de uma loja colaborativa em São Miguel do Gostoso. E assim, por ter acho que é a primeira loja que está ativa há mais tempo aqui, né? A gente está com 3 anos. E por ser um lugar que trabalha com a produção local, a gente acaba também trabalhando com conscientização, incentivo, né? Acabo fazendo um trabalho também de desenho de novas peças para tendências do mercado. Então, virou um lugar de suporte para os artesãos locais se sentirem representados, porque na loja, né, vai ter o nome de quem produziu, tem um repasse e tal. Está sendo muito bacana esse trabalho. Eu não tenho experiência nenhuma com projeto, essa, inclusive, é a minha primeira reunião de oitivas. Eu não conheço alguns termos, mas toda vida eu boto no Google, pergunto para alguém me explica, mas é muito importante, sabe, a gente ter pessoas que tenham mais participação. Em São Miguel do Gostoso, existem já alguns produtores, e normalmente eles sempre estão participando de alguns projetos. Mas é isso, não dá para incluir todo mundo, e eu acho que o limite da até onde eles trabalham e onde eles podem descobrir do que tem de novo está um pouco apertado, então muita gente fica de fora, principalmente os artesãos dos distritos e dos assentamentos e tal. Aí eu tenho algumas perguntas que seriam, eu vi que tem uma porcentagem de 5% para operacionalização. Eu queria saber se vai ter mesmo, se isso acho que é opcional, não sei, e se tiver, se sim, é incluso uma busca ativa de artesãos no interior, alguma coisa assim, né, até para ajudar a escrever projeto. Eu sei que muitos desses artesãos vão se encaixar, se possível for feito, essa linha de iniciantes, né, que a Kedi falou agora também, que eu participei de algumas outras reuniões essa semana, hoje e ontem, e está sendo sugerido isso, né, uma linha de iniciantes para quem nunca escreveu projeto. Às vezes tem gente que tem uma experiência e sabedoria enorme no ramo, mas não sabe o que é projeto. Ou o contrário também, tem gente que tem uma ideia, né, por exemplo, a moda dentro do artesanato, que não é uma ideia assim de total pessoa, enfim, seria uma linha para iniciante. Desculpa, eu não consegui me expressar direito, mas eu acho que está todo mundo entendendo mais ou menos. Então, assim, seria essa a minha pergunta. Essa operacionalização vai ter busca ativa no distrito? A outra pergunta é se pode incluir no projeto
uma finalidade para compra de material, porque é muito comum os artesãos não produzirem porque não tem condições de comprar material. E eu vejo que isso acontece, às vezes, no audiovisual para comprar equipamento, na música para comprar instrumento, em algumas outros segmentos. Aí queria saber se no artesanato tem uma proposta para isso. Obrigada, gente. Obrigado, Roberta. Sobre a busca ativa, sim, essa pode ser uma possibilidade de aplicação do recurso, também para fazer formações, e aí eu acho que é interessante você falar sobre essa busca ativa nos distritos e os artesãos que lá estão, que não têm geralmente o acesso à internet, ou que têm dificuldade de locomoção até os centros e grandes centros. Então, essa é uma possibilidade. Sobre a compra de materiais, essa é uma questão que a gente não tem agora. Não sabemos. Celito, você está falando no chat, eu vou pedir para você fazer essa exposição de forma oral, tá? Por favor, que também é novidade para mim. O Celito fala e, em seguida, a gente passa a palavra para a Luna. Celito, você pode reforçar sua contribuição no chat? Sim, tendo muito cuidado, gente, para dizer, nós aqui estamos no momento de escuta, não estamos ainda em definições, né? Mas, a princípio, sim, é possível colocar recursos para aquisição de matéria-prima, para confecção do artesanato, dependendo do seu projeto. Se você vai fazer projeto, por exemplo, para uma feira de artesanato, onde você vai ter que produzir, né, uma associação, uma cooperativa, produzir para expor nessa feira, né? Então, é claro que a aquisição de matéria-prima, em tese, né, não estou dizendo assim que isso está definido já em edital, porque nós não temos os editais, nós não temos as linhas, né, mas, geralmente, nesse tipo de financiamento de fomento à produção artesanal, à produção artística, a aquisição de matéria-prima é permitido, né? Lembrando que nós estamos ainda no momento de escuta, que não temos definições ainda específicas sobre os editais. Isso aqui é justamente para ouvir vocês, para a gente poder construir esses editais, né, esse plano de aplicação de recursos, da maneira mais democrática e participativa possível. Só em tese, né, falando assim, em tese, geralmente, nesse tipo de editais de fomento à produção, né, produção artesanal, produção de economia criativa, produção de moda, é possível, sim, ter recursos para aquisição de matéria-prima para se utilizar no projeto. Obrigado. Obrigado, Celito. Eu passo a palavra para a Luna. Oi, gente, boa noite. Eu queria falar um pouco sobre essa questão, né, da moda, do artesanato, né, porque o artesanato, não existe a moda sem o trabalho artesanal ali para fabricar, né, as coisas, as peças e tudo. Mas, para além disso, a gente tem que pensar a área enquanto um campo de elaboração do pensamento, que, como um bem cultural, significa o mundo a partir dos seus próprios símbolos, cria narrativas e, com cada produto artesanal ou de moda, ali conta uma história sobre um povo, sobre um tempo, e é isso que vai justificar essas participações dos projetos, né, no edital em si. Mas o que vem à tona em relação enquanto política cultural para a nossa área, e que eu consegui assim, retomar também da fala dos colegas, é de que há poucos editais com pouco orçamento para a nossa área, porque os pareceristas e até mesmo, assim, vocês, enquanto pensadores de políticas culturais, talvez não tenham essa sensibilidade da área ou de
fazer esse exercício de pensar a moda enquanto e artesanato e toda a área da indústria criativa, né? Enquanto uma forma de elaboração do pensamento, como uma área mesmo importante das artes para comunicar sobre os nossos saberes, sobre as nossas ancestralidades, as histórias com quais se relacionam, né, esses projetos, né? E o que eu sinto muito da minha experiência enquanto produtora cultural e produtora na moda, de que falta esse entendimento, assim, nas leituras dos projetos, quando a gente vai competir na área do audiovisual, por exemplo. Nós criamos também fashion filmes, nós também temos roteiros que contam histórias. E, tipo, as nossas produções gastam mais do que uma produção de um curta, por exemplo. Ainda assim, os editais da nossa área são sempre bem menores do que o audiovisual, ainda mesmo que a gente esteja produzindo com o audiovisual, para registrar, para contar histórias, para elaborar as nossas narrativas. E, assim, é super importante que tenha orçamento para compra de equipamento, porque é primordial para nós, artesãos, pessoas que trabalham com moda, ter acesso aos equipamentos que são muito caros. Máquinas de costura, de estampa, teares e até mesmo a matéria-prima, né? Muito cara. Obrigado, Luna. Eu passo a palavra para... Antes de passar a palavra, na verdade, eu queria agradecer pela observância do tempo de todos os participantes até o momento e pela coragem de vir falar. Eu acho que um pouco do que a Roberta falou, de que não sabe alguns termos, eu acho que não se preocupem com isso. Esse é um momento de escuta, não necessariamente implique em vocês saberem de termos ou terminologias, tá? Fiquem, se sintam livres para falar e se expressar da melhor forma possível, que vocês se sentirem confortáveis no caso, tá? Eu passo a palavra para o Yadson Magalhães. Boa noite, pessoal. Meu nome é Yadson, eu sou aqui de Mossoró, sou produtor cultural, pesquisador da área da cultura e sou membro da Cooperativa de Cultura Potiguar, né? Primeiro, enfim, para contribuir aí com esse momento de escuta, colocar as questões relacionadas, na verdade, enfim, a adequação do cooperativismo cultural dentro dos editais da PENAB e tal. A gente teve uma dificuldade tremenda enquanto cooperativa no último edital da Paulo Gustavo, no acesso à plataforma, no cadastro dos nossos projetos e tal. A gente, enquanto cooperativa, tem uma dinâmica diferente de associações e tal, e aí é interessante que agora na PENAB essa dinâmica seja adequada assim, para a inscrição dos projetos, para a inscrição dos cooperados que vão participar, né? Pedir uma atenção maior, porque até mesmo do início ao fim, desde a inscrição do projeto até enfim, a assinatura do contrato, a abertura de conta, tudo isso foi uma dificuldade, enfim, uma questão que gerou muito trabalho, tanto para a gente, para a cooperativa, como que acredito também para a turma da Fundação José Augusto e para a Secretaria Extraordinária de Cultura. Acaba que ocupa o nosso pessoal aqui, ocupa o pessoal de vocês e torna o processo ainda mais moroso, demorado, estressante, enfim, burocrático. Acho que agora na PENAB, depois de essa primeira experiência na Paulo Gustavo, é um ponto que a gente consegue superar, né? E aí, também entrando nessa dinâmica já do debate que a gente faz enquanto cooperativa, indicar, assim, para a turma que está tocando a Secretaria de Cultura, a Fundação José Augusto, e tentar entrar em contato com
por meio das setas também, com o pessoal da Secretaria de Diretoria de Economia Solidária, né, que eu acho que eles podem ajudar na formulação e inscrição aí dos editais e tal. A própria Setas, a SEDRAF, eles já adotam uma dinâmica própria de trabalho com cooperativas, de atuação com empreendimentos da economia solidária e tal, e aí eu acho que isso pode ser um caminho para evitar os erros que a gente teve no último período, né? E aí, colocando também nessa dinâmica aí já da economia solidária, não ficar só na dinâmica da economia criativa em si, eu acho que seria interessante uma parte dos recursos de edital serem destinados para espaços, literalmente para organização dos espaços e empreendimentos de economia solidária, estruturação, compra de equipamentos e tal, com a contrapartida nesse sentido de que esses espaços sirvam de formação ou organização de novos empreendimentos de economia solidária dentro da área da cultura, né? Enfim, tanto de artesanatos como também de outras áreas. Enfim, eu acho que meu tempo está no fim agora, eu tenho outros pontos para colocar também, mas eu faço uma reescrição aqui e vejo também as questões que as pessoas colocaram aí no chat, tá? Obrigado, Yadson. Eu passo a palavra para o João Vitor. João, por favor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Legal. Boa noite, todo mundo. Meu nome é João Vitor. Eu vim trazer aqui algumas contribuições e uma sugestão, na verdade, né, em relação a uma questão que eu já passei em alguns outros editais que eu me inscrevo, né, que eu acredito que os projetos que eu trabalho estão relacionados à economia criativa, mas em muitos editais acaba se limitando, não só em editais, mas as discussões se limitam a pensar a economia criativa apenas em alguns segmentos específicos. E aí, por exemplo, eu sou produtor cultural também, né, realizo eventos, faço eventos em espaços públicos, etc., mas geralmente não tem uma categoria específica nesse sentido nos editais. Então, eu tenho que adaptar meu projeto para outras categorias. Na Paulo Gustavo, por exemplo, a gente submeteu o nosso projeto na categoria de outras manifestações populares, algo assim. Sendo que a gente acaba tendo que moldar o projeto e entrar na categoria concorrendo com projetos que, de fato, têm a ver com aquela categoria, né? Então, minha sugestão era para que no edital de economia criativa, nos editais, tivesse uma categoria, uma subcategoria relacionada à realização de eventos, né? Realização de eventos em espaços públicos, realização de eventos em outros, enfim, mas pensado nesse sentido para quem trabalha com a produção de eventos, né? Porque a gente faz, por exemplo, a ocupação de uma praça com programação, mas o que eu entendo que isso também é economia criativa, né? Também é movimentar uma cadeia produtiva de várias pessoas que vão circular nesse evento, né? Sendo que geralmente não tem uma categoria específica para realização de eventos. E a gente tem que moldar ou adaptar nosso projeto para outras categorias para tentar se encaixar e conseguir né, arrecadar esses recursos. Você quer complementar a sua fala, João, ou você encerrou? Por agora foi isso mesmo. Obrigado. Luna, você quer falar novamente? Sua mão está levantada. Desculpa. Mas se deixar, eu falo. Pode? Fica à vontade, a palavra está com você, então, tá? Pronto. Eu só queria complementar a fala. Perdão. A fala de João, porque é muito importante. Assim, todos os colegas, né, falaram coisas muito importantes, assim. Mas essa coisa de ter categorias específicas para editais em que possamos concorrer é algo, assim, urgente, assim, porque a gente precisa ter mais editais, mais vagas e os projetos com um aporte financeiro maior. O meu trabalho, eu trabalho com a minha marca, que chama Bicha Extraterrestre.
e é uma voltada para corpos diversos. E eu trabalho com a criação de coleções, fashion movie, e eu quero poder realizar essas coisas. Mas com os editais, como eles são configurados, assim, o dinheiro não dá. Porque como é que eu realizo uma obra audiovisual que envolve toda uma indústria de profissionais, de gastos ali, e tenho a indústria da moda também, invisto em fazer aspectos. Os projetos, assim, esses editais não levam em conta, assim, essas coisas, assim, essas nuances específicas da nossa área mesmo, assim, porque os gastos são muitos, assim, e a gente vê que os colegas são pessoas, assim, que trabalham com artesanato, né? E a gente tem que fazer esse exercício de ver que a gente não só produz objetos, assim, o artesanato que os colegas produzem, eles têm um valor ali cultural que é importante, um valor humano, assim, super importante para nós, né? E aqui, muitas vezes, tipo, na Lei Paulo Gustavo, quando eu fui falar disso, de ter editais mais específicos para moda e tal, falaram assim, mas vocês podem trabalhar como figurinistas no audiovisual, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha editais específicos para a gente poder criar as nossas próprias obras audiovisuais, seja elas como forem, assim. E assim, a gente não consegue acessar esses outros editais das outras áreas do audiovisual, porque é uma área super elitista, ainda assim que eu tenha um currículo que comprove as minhas ações também no audiovisual, fica restrito ao acesso às produtoras que já têm uma articulação cultural assim bem maior do que eu sozinha trabalhando a partir dessa perspectiva da moda, do artesanato, e assim a gente vai sempre ficando excluídas para editais menores e o artesanato sofrendo esse preconceito, né, que é de não ser tomado como uma área de elaboração do pensamento, assim, da cultura. Eu acho que era isso. Obrigado, Luna. Eu passo a palavra para Red Mendes. Enfim, eu vou concluir aqui algo que eu fui pontuando aqui que eu esqueci para a questão do segmento mesmo do artesanato em si, né? A questão eu acredito que o colega falou sobre a questão do empreendimento solidário, né, que trabalha muito também com artesanato, que tenha, nesses próximos editais, tenha também, né, já foi falado da aquisição de materiais, que na LPG não pôde, mas eu acredito que vai ter abertura agora, não só para o artesanato, mas para vários segmentos, né, comprar equipamentos. Para a abertura também de editais para suprir espaços como cooperativas, associações, reformas, eu acho que isso foi falado também no começo, mas eu gostaria de pontuar também, que é muito importante. Eu não sei se dessa vez vai ter alguma parte de pagamentos de contas atrasadas, eu acho que não vai poder, não sei, né? Mas também tem muitas associações e cooperativas precisando também entrar na legalidade, né? Ficar tudo pronto lá, que a gente sabe que uma associação e uma cooperativa, ela tem muito custo, né? Tanto os empreendimentos solidários tanto quanto as cooperativas e associações também têm muito custo para se manter, né? E ter esses editais também para esses grupos, cooperativas e associações, né? Não ficar também na questão dos projetos para segmentos não, agentes culturais solo, né? Óbvio que vai ter, mas que também tenha essa abertura também para essas cooperativas e associações que são muito importantes, né? E muitas vezes
a gente não sabe a necessidade que está por trás de tudo isso, né? Das associações cooperativas para elas se manterem, que cada vez mais isso está ficando mais escasso, né? De associações do artesanato. Acredito que é isto, e assim, da minha parte sobre o segmento do artesanato é isso, e também pontuei também no geral para aqui das transparência, da regionalização, enfim. Muito obrigado por essa participação, fico muito grata em poder estar aqui contribuindo. Obrigada, boa noite a todos, a todas e a todos. Obrigado, Ked. Vou passar a palavra agora para Roberta Scarlett. Oi, gente, novamente. Eu queria deixar também assim registrado que eu fui participante ouvinte nas oitivas que teve dos outros temas, ontem e hoje, e eu vi um caminho que foi sugerido, mas que eu não concordo, e que aconteceu aqui também, no município, que foi pegar o modelo da Paulo Gustavo para direcionar uma grande fatia para o audiovisual, né? Estamos falando de outra lei, né? Então, eu acho que também cabe outras ações. Então, se desprender desse formato, porque aqui, por exemplo, o argumento foi porque tem mais pessoas envolvidas em aprovação de projetos na área de audiovisual. Pode ser uma verdade, mas é uma realidade que ela foi criada com amadurecimento dos proponentes, né? Então, o pessoal foi aprendendo a escrever projeto, foi ensinando a fazer projeto na área do audiovisual e tal. E aí é aquela coisa, foi crescendo para essa área, mas aqui, por ter um suporte bem fragilizado no artesanato, nas culturas, nas manifestações populares e algumas outras linguagens, então ninguém sabe escrever muito projeto aqui. Acho que seria interessante olhar para o território como um grande produtor de cultura, não só na área do audiovisual. E aí eu acho que essa busca ativa ajuda as pessoas a ter essa oportunidade de escrever projeto. E aí a gente vai saber, de fato, se realmente só tem mais gente para produzir audiovisual aqui ou, surpreendentemente, tem mais gente fazendo, sei lá, quadrilha, carnaval, artesanato. Então, assim, eu acho que para a gente ter certeza dessa realidade, só ensinando o povo que existe leis de incentivo, porque pouca gente sabe o que é isso. E o município daqui, pelo menos que eu moro, não faz essa busca ativa de forma efetiva. Então, ou você vai para a reunião no centro da cidade, se você não for, se você não tiver tempo para ir, e paciência para entender e tal, muita vontade de querer participar, não participa. Eu acho que quando o Bicha Extraterrestre fala sobre o custo de algumas ações, isso se aplica em todas as áreas mesmo, né? O artesanato, por exemplo, poderia ter mais registro de origem, de autoria, né, com a intenção de protagonizar o artesão, mas não dá, no fim das contas a gente tem que produzir e vender, não dá tempo de estudar muita coisa, porque não tem verba para esse tempo, então a gente ocupa nosso tempo produzindo e vendendo. Então, se viesse um estudo para pesquisa, para a gente poder registrar, fotografar, escrever texto, seria legal, porque é de patrimônio também, é uma questão, né, uma questão bem maior. E também queria perguntar sobre desse passo, eu sei que meu tempo acabou, é só essa última pergunta. Desse passo dessa reunião, qual seria o próximo passo? Porque a gente que não está acostumado com o projeto, nem sempre consegue acompanhar. Então, se antes de acabar a reunião você puder dar um direcionamento assim de o que a gente tem que ficar de olho de próxima data, de próxima ação, eu também agradeço. Obrigada. Obrigado, Roberta. Sobre a LPG, o que você citou, eu acho que é bom esclarecer para os demais também, né? Os recursos da LPG são recursos que estavam acumulados no Fundo Setorial do Audiovisual.
a lei já surge com essa necessidade de aplicação de 70% dos recursos para o setor de audiovisual. Na PENAB, a dinâmica é diferente, não tem mais essa exigência, né? E há um outro ponto, um outro aspecto positivo da PENAB, é que é uma política justamente que tenta estruturar um sistema de investimento na cultura. Então, ela vai acontecer durante 5 anos. Agora, de 2023 a 2027. Então, é um grande período de estruturação nossa, mas também de vocês, e é uma grande oportunidade, né? Como já foi comentado aqui no início da reunião pela Lívia, do escritório do MINC. Sobre próximos passos, é interessante que você nos acompanhe nos nossos canais oficiais, porque aí qualquer novidade a gente vai informando lá. Eu pausei aqui só para confirmar o arroba do Instagram, é CulturaRN, tá? Eu passo a palavra para o Yadson Magalhães. Calma, só um momento, Yadson. A Leca está com a mão levantada, eu vou passar para ela antes, que eu acho que ela vai complementar, tá? Depois eu... Isso, perdão, Yadson, só para complementar mesmo a resposta para a Roberta, e também até para a bicha extraterrestre, essa questão, né, do Fundo Setorial de Audiovisual, que já vem com a Paulo Gustavo, 70% ser voltado para o audiovisual, e aí a gente teve essa grande dificuldade, né, de conseguir contemplar as demais linguagens com os 30%. Então, acredito que essas possibilidades, por exemplo, Luna, quando você coloca, trabalhar como figurinista, algo do tipo nas produções audiovisuais, eu acho que veio mais daquela discussão de como outras linguagens podem se utilizar também, né, serem contemplados também nesses recursos do audiovisual, e aí vem os curta-metragens, que aí a gente consegue puxar outras linguagens, né, porque o audiovisual ele trabalha com vídeo, com o áudio, mas aí a gente consegue também trazer outras linguagens, outras vertentes artísticas, culturais para dentro dele, né? E isso a gente consegue fazer com outras linguagens também, né? Por exemplo, Bicha Terrestre falou, né? A gente consegue se utilizar do audiovisual para fazer um feature filme, né? Para conseguir transformar, como eu posso dizer, apresentar, né, contar uma história a partir de tal linguagem, né? A Roberta agora fala sobre também uma possibilidade de pesquisas, fotografia, então usar a fotografia para apresentar, né, para contar uma história a partir, tendo como a moda, tendo o artesanato como referência, né, como objeto principal. Então, assim, a gente consegue fazer essas intersecções, né? Então, acredito que essas falas, essas questões, na LPG, elas eram mais voltadas para isso, para de que forma que as outras linguagens conseguem também se encaixar dentro de 70%, já que estávamos cientes que 30% era um valor muito pequeno para tantas linguagens, para tantas manifestações populares, enfim. Então, creio eu que eram mais nesse sentido, tá? Mas aí, como o Eloy falou, bem pontuou, a PENAB não vem com essa divisão já pré-estabelecida, né? Então, esse momento realmente é importante para que a gente possa entender de que forma que a gente vai conseguir fazer essa divisão dos recursos, mas, obviamente, respeitando e tentando levar o máximo possível as considerações e as proposições de vocês. Perdão, Yadson, por ter interrompido, pode continuar. Tudo bem, Leca. Gente, mas para continuar, assim, as intervenções da primeira inscrição, né? Eu queria também deixar aqui como sugestão, o pessoal falou aí da territorialização dos recursos e tal. Eu acredito, na verdade, que foi até uma forma de retrocesso a gente ter adotado na Paulo Gustavo uma divisão de 50% dos recursos para capital e região metropolitana e tal, e os outros 50% para todo o restante do interior do estado, né? E aí, deixando como sugestão, eu acho que, enfim, os trabalhadores da cultura do estado tiveram um avanço, que era a divisão dos recursos por território da cidadania, ter uma cota mínima, assim, de cada território
são 10 territórios no estado, né? O Agreste Litoral, a Mossoró, Mato Grande, Seridó, Oeste e tal. E isso garante que as ações do edital cheguem pelo menos em todas as regiões, se é impossível de contemplar com recursos do edital todos os municípios, mas que elas cheguem pelo menos em todas as regiões do estado, assim. Então, deixar isso como sugestão para não ficar áreas descobertas de ações culturais ou que realmente recebam esses recursos, né? Outra sugestão também para seguir a lei da PENAB, né, é que os 20% voltado para atividades periféricas, tanto em zona rural como urbana, ela seja aplicada a todas as atividades também que forem colocadas no edital. Qualquer atividade que seja, enfim, desde da dinâmica da economia solidária e criativa, enfim, audiovisual, como foi falado aqui e tal, ele tem que atender as regiões periféricas, urbanas e rurais também do estado, qualquer projeto que vai ser apresentado, ele, enfim, tenha esses 20% aplicado também. Outra proposição, eu vi no início da reunião que o pessoal falou que a gente não ia debater alteração de recurso e tal, mas eu tinha visto no material que a gente precisava indicar no plano de trabalho como é que ia ser a distribuição, né? E eu vi que tinha dos pontos lá, tinham 3 milhões para aquisições de bens culturais e tal, essas coisas. Eu queria, na verdade, ver se a gente conseguia propor aqui também na sala que desses 3 milhões, ele ficasse um valor de 1 milhão e esses outros 2 milhões que sobrassem, um fosse remanejado para a atividade de fomento à cultura e a outra para subsídio e manutenção de espaços, também atendendo aquela ideia. E aí, queria deixar, dentro dessa ideia também de economia solidária e tentando até encaminhar um pouco também dessa sugestão que a Roberta deu de busca ativa, saber se é viável, foi uma sugestão que eu fiz também aqui no município e tal, não sei se vai ser atendida, mas se é viável antes de a gente abrir os editais enfim, os editais no geral, né, das produções culturais, a gente abrir um edital para as organizações de cultura ou para as instituições e tal, se cadastrarem e fazerem a busca ativa nos seus territórios, desses mestres da cultura que não tem, por exemplo, de mestres da cultura, do pessoal do artesanato, do pessoal da cultura popular e tal, que não tem uma dinâmica própria do edital, mas que essas instituições tenham uma forma de um recurso para conseguir chegar neles, produzir os projetos deles, entendeu? Fazer uma espécie de assessoria para a inscrição desses mestres que, enfim, não tem tanto traquejo assim com a burocracia, com o atendimento para essas pessoas, porque todo edital, por exemplo, instituições como a UERN, o IF, a UFRN, elas elas abrem as instituições para que as pessoas se inscrevam, mas a gente vê que tem muita dificuldade de os mestres acessarem essas instituições, e aí colocar para que instituições como, enfim, grupos de teatro, os grupos de artesão que tem já organizado e tal, que tem um mínimo de estrutura, eles vão atrás de um número que seja estipulado aí pelo edital e tal, de mestre e mestre da cultura que normalmente não tem acesso a esses recursos, tá? Isso também. Só uma coisa assim também para ficar nessa lógica, eu juro que é o último ponto para encerrar. Eu sei que a PENAB tem uma dinâmica diferente da Paulo Gustavo, né? Mas de a gente se esforçar ao máximo aqui no Rio Grande do Norte de combater uma ideia de mercadológica dentro do edital da PENAB, assim, porque esse recurso é um recurso que vem para o fundo de fomento à cultura. O fundo de fomento à cultura, ele tem uma perspectiva de reforçar as culturas que, enfim, deem acesso, garantam acesso do povo aos bens culturais, que garantam acesso à cultura de uma maneira mais ampla, geral e tal. E eu acho que as atividades e produtos culturais que eles já estão no mercado, eles não precisam necessariamente serem fomentadas pelo Fundo de Cultura. Eu acho que a gente tem as leis do mecenato que já atendem essas pessoas, a gente tem, enfim, uma série de outras políticas, o próprio mercado, né, essas pessoas estão disputando o mercado da cultura, elas têm que ter uma dinâmica própria para disputar o mercado. Eu acho que não são os recursos que vêm por meio do fundo que devem atender essa política, voltar para a política realmente de fortalecimento da nossa cultura popular, das nossas culturas de identidade, que, enfim, fortaleçam quem constroem essas identidades culturais no território, não só mercadológicas. E aí é isso.
Obrigado, Yadson. Não temos mais nenhum inscrito. Alguém mais gostaria de se manifestar? Cooperativa de Cultura Potiguar. Qual é o seu nome? Desculpa. Oi, gente. Renata. Renata, isso. Renata, a palavra Desculpa, eu estou dela. entrando pelo e-mail da cooperativa. Mas vamos lá, bem rapidinho, eu acho que dentro ainda dessa lógica de Yadson, né, do que ele falou, eu acho que também a gente pensar na coisa, para a gente atender essa demanda dos territórios, para que a gente pudesse pensar na concentração dos recursos, né? A gente teve uma grande dificuldade que foi, nós tivemos limitações nos projetos, tinham categorias que a gente só tinha 2 projetos para serem aprovados, um para o interior e um para a capital, e aí eu concordo que a gente teve uma coisa bem mais interessante na lei Aldir Blanc, que a gente teve uma divisão bem mais significativa desses recursos, a gente conseguiu atender o Estado. E aí eu volto a dizer, como disse hoje de tarde rapidamente, que a gente precisa pensar nessa democratização, e acho que pensar nessa coisa dos territórios, pensar nessa coisa do valor dos projetos, né? A gente sabe que todo mundo traz para cá as dificuldades que tem, as necessidades que tem para se realizar um projeto, para se realizar um filme, um longa-metragem, uma peça de teatro, e aí só me incomoda quando as pessoas pensam que isso é uma particularidade de um segmento. Isso não é. A gente tem aqui pessoas do artesanato falando o tanto que elas poderiam, o tanto de coisas que elas têm para fazer, o tanto de gente que trabalha nessa cadeia, e que não é uma coisa exclusiva do audiovisual, né? A gente sabe que tem um trabalho, que tem uma demanda, que tem um recurso que precisa ter, né? Mas aí eu acho que esse momento é muito importante para a gente reforçar de que todos os segmentos eles precisam dessa atenção. E aí essa divisão desse recurso, ela precisa também ser pensada, porque é uma lei para estruturar um sistema nacional de cultura, é uma lei que precisa ajudar o trabalhador e a trabalhadora de cultura a realizar seus projetos. Então, centralizar esse recurso eu julgo um fator bem negativo que a gente teve na lei Paulo Gustavo, e acho que a gente precisa repensar isso agora nessa política nacional. Tanto a questão do território, para a gente atender o Estado, quanto essa coisa de diminuir os valores dos recursos para a realização dos projetos. Obrigado, Renata. Mais alguém quer se manifestar? Leca, como ninguém mais quer se manifestar, você acha que a gente encaminha para o encerramento? Acredito que sim. Vamos só perguntar mais uma vez se mais alguém gostaria, enfim, de fazer pelo menos alguma consideração final, além de proposições. A Roberta. Está com você a palavra, Roberta. Gente, uma dúvida. É possível escrever mais do que um projeto? Um mesmo proponente pode escrever mais do que um projeto? É só essa a minha pergunta. E obrigada pela reunião, foi bem legal, bem esclarecedora. Por nada, Roberta. A gente ainda não tem essas condições, né? Enfim, as condições de quantidade de projetos, enfim, tudo isso está ainda em construção. Por isso que ainda é muito importante esse momento com vocês, para a gente entender o que é que vocês acham, né, que é mais produtivo. A gente tem um exemplo de como foi na Lab, por exemplo, que, vamos supor, né, eu, enquanto pessoa física, consegui aprovar 3 projetos, e enquanto pessoa jurídica, MEI, por exemplo, consegui aprovar mais 3. Se eu não me engano, acho que era algo assim. E aí, na Paulo Gustavo, exatamente devido
uma quantidade menor de contemplados, de projetos, exatamente tentando não centralizar esses recursos na mão de poucas pessoas, né, houve essa limitação, né, e aí vem uma pessoa, um agente, enquanto pessoa física, pessoa jurídica, só conseguia aprovar 3, né, em todos os editais. Então, assim, esse momento também é importante, não só aqui, como também no formulário, que vocês coloquem o que é que vocês consideram que seja mais produtivo, né, consideram mais justo, a partir das vivências de vocês, a partir também desse pensamento do segmento da linguagem artística, mas também desse pensamento da cultura, tá? Então, só para esclarecer mesmo, que nesse momento a gente não tem isso definido, mas que a gente está aberto a esse diálogo, né? Não só por aqui, como pelo formulário, enfim, para entender qual a opinião de vocês sobre essas condições, né, de limitação de quantidade de projetos aprovados por agente cultural. Tá, Roberta? Obrigada, Leca. Outra dúvida que eu tenho é uma pergunta que é recorrente desde que eu comecei a conversar com as artesãs aqui da comunidade. A preocupação de como muita gente recebe auxílio rural, auxílio de aposentadoria, não sei o quê. Isso, uma coisa implica na outra, ou elas podem ficar, eu posso garantir que ninguém vai perder auxílio, ou vai se complicar? Quais garantias que eu posso dar sobre isso, ou qual canal que eu posso me informar sobre isso? Tá. Celito, você está por aqui. Celito, você consegue me ajudar nessa resposta? Sim. Não, isso não implica em qualquer dificuldade no acesso a benefícios, né? Porque são projetos que têm um período determinado de tempo, né? E eles têm um objetivo de executar um produto cultural, né? Então não existe não é uma fonte de renda permanente que a pessoa vai ter o resto da vida que vá dificultar o acesso a, por exemplo, Bolsa Família, nem nada disso. Né? São projetos que eles têm um tempo definido de duração, né? Ele recebe aquele dinheiro para ser utilizado numa atividade cultural, né? E depois isso aí cessa. E o prêmio também é um prêmio que ele é destinado a uma pessoa pela sua trajetória cultural, como um mestre, né? Mas que ele não vai ficar recebendo aquilo permanentemente, mensalmente, nem anualmente. É somente um projeto. Então, não tem essa dificuldade no acesso a benefícios, tá? Obrigada, Celito. A Kelly e a Renata haviam levantado a mão, não sei se ainda querem fazer alguma consideração. Eu acho que só é uma consideração ainda dentro do plano de ação, né? Que pela cartilha que foi disponibilizada no MINC, a gente também pode opinar sobre essas modificações. E aí, Adson até tinha trago que estava em 3 milhões a coisa da aquisição, né? Eu acho que se a gente pudesse também repensar esse valor e remanejar para a aplicação na premiação, desculpa a concentração, porque está tendo um ensaio aqui atrás de mim. E aí, e ele está gritando ali. E aí, se a gente pudesse remanejar, né, para o fomento, aumentar o recurso do fomento, pelo que eu entendi, aqui em Mossoró, a gente pôde fazer isso, a gente pôde sugerir dentro do plano de ação uma modificação para que a gente tivesse mais recurso no fomento. Aí a gente teria mais um reforço, né? Porque eu sei que vai ser muito difícil essa divisão para tanta gente, para tanto segmento, para tantos projetos, tantas regiões. Então, a gente aumentar esse valor desse fomento talvez fosse muito importante da gente pensar nesse momento que a gente pode sugerir isso. Perfeito, Renata. Muito obrigada, tá? Pela participação. Ked? Não, a observação era que eu ia fazer, mas eu me lembrei que eu respondi lá no formulário sobre essa questão de quantas a gente podia participar, né, nem quantos projetos a gente pode escrever, que a gente pode escrever ilimitado, né? Quantos a gente poderia ser, vamos dizer, quantos a gente poderia realmente receber, né? E sempre o pessoal fala um CPF mais um CNPJ, né? Mas eu acho que às vezes um CPF e um CNPJ, ele meio que
a pessoa que só tem CPF e não tem CNPJ, ela fica para trás disso, né? Então, que fosse igual mesmo, né? Sempre trabalhando na igualdade, que se fosse um CPF e um CNPJ, né? Que fosse 2 CPFs também, né? Pessoas físicas, ou se só um para cada um, entendeu? Então, eu sou muito desse trabalho assim, o que é para um, o que é para outro, entendeu? Para ninguém ganhar mais do que outro projeto, enfim, essas situações. Mas eu respondi e eu acho que pontuei no meu formulário lá. Era isso mesmo, para encerrar mesmo. Perfeito, Kelly, muito obrigada. De qualquer forma, a gente também está fazendo essa relatoria aqui, né? Então, sua consideração também está aqui dentro da nossa ata. Pessoal do gabinete? Só para fazer um aviso, ressaltar a importância de que todos preencham um formulário e incentivar, não sei se a Roberta já preencheu, mas está disponível lá no Instagram, no nosso Instagram, tá bom? Tá aqui no chat também. E é isso. Posso dar uma boa noite já, Leca, aqui? Depois eu para você. Com certeza. Então, boa noite a todas, todos, todos. Eu quero agradecer, como eu estava moderando aqui a sala, e parabenizar também pela observância do tempo, pela qualidade do diálogo que a gente teve hoje à noite. Para mim é muito gratificante participar de uma reunião que se comporta dessa maneira, tá? Muito obrigada, Eloy, Renata, Gessiane, Mariana, está por aqui. Mariana, você quer fazer alguma consideração? Só agradecer, pessoal, pelo envolvimento, né, o interesse em nos ajudar a construir tudo isso, porque política pública se faz dessa forma, né, com muitas mãos. E a participação e a organização de vocês, né, nessa reunião foi excelente, muito produtiva. Obrigada. Obrigada, Mariana. Uma coisa que a Mariana falou na última reunião, que eu acho importante também ressaltar aqui, é que a nossa equipe está aqui realmente comprometida, né, na escuta, de atender, de escutar vocês, entender essas proposições, né, o que a gente consegue fazer a partir do recurso que se tem. É importante dizer que a gente está muito comprometido nas escutas, na elaboração, enfim, todo o procedimento. Muito obrigada à equipe, tá? Falando aqui em nome da secretária extraordinária de Cultura, a Luiz está aqui também participando dessa reunião junto com a gente, né, representando a Fundação José Augusto, tem o pessoal do escritório do Link. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui presente da nossa equipe, e principalmente muito obrigada a todos vocês que participaram. Hoje realmente foi também outro encontro de escuta muito produtivo. Também ressalto as pontuações de Eloy, né, o respeito com o tempo, o respeito com o outro, né, tendo foco realmente como o diálogo, né, a escuta. Então, é isso, pessoal, muito obrigada. Convido vocês também a participarem. Amanhã a gente continua com os outros ciclos, né, com outros segmentos, com outras linguagens, mas sintam-se à vontade, sintam-se convidados, né, para participar. É importante também a gente estar, que é de uma determinada linguagem, a gente entrar, né, conversar, reivindicar, propor a partir das nossas especificidades, mas também eu acredito que seja importante também dar uma passadinha nas outras escutas, né, entender o que é que os outros agentes culturais das outras linguagens também estão reivindicando, também estão dialogando. Então, o convite está feito. Amanhã nós temos mais 3 escutas, teatro e dança, cultura popular, enfim, com suas várias vertentes, e manifestações populares, e também teremos cultura urbana, né, cultura urbana rural e periférica. Então, é isso, pessoal, muito obrigada, uma boa noite para vocês, bom descanso. Tchau, tchau, gente. Valeu, turma. Mais. Obrigada, Yas. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Lu.